Olá a todos. Então hoje o professor José Carlos vai falar com vocês sobre evento, espaço amostral, partição de um espaço amostral. Então vocês vão ter uma parte introdutória para depois calcular as probabilidades. Olá pessoal, olá professor. Então hoje nós vamos aprender algo importante que são os fenômenos. Primeiro, entender o que isso significa, e às vezes tem muita confusão algumas vezes. O que é o processo estocástico, o que é uma coisa aleatória, é a mesma coisa, não é? O que é algo determinístico, o que é algo caótico. Na natureza, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Às vezes, o fenômeno determinístico, aleatório e caótico, eles estão ali embrulhados, tudo junto. Mas alguns têm as suas particularidades. Por exemplo, o que é um sistema determinístico? Todos os parâmetros são conhecidos. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tem um movimento parabólico, não, você joga jogando basquete, você tem um movimento de uma bola, por exemplo. Imagine esse fenômeno. Então você tem lá a altura e tem a distância. Então, a altura é conhecida, a distância é conhecida, a gravidade ao jogar essa bola é um parâmetro conhecido, a velocidade inicial. Então, os parâmetros são conhecidos. Além disso, se você jogar no esporte, lá, por exemplo, o basquete, o movimento parabólico, que você executa dentro de uma quadra, ou então na rua ou algum outro espaço, o movimento da parábola é o mesmo. Né? Matematicamente descreve a mesma coisa. Ou seja, o resultado do experimento sempre será o mesmo. E o experimento independe da execução. Se uma pessoa é mais alta ou mais baixa, vai existir a parábola. Ou seja, a velocidade inicial, a posição do x, do y, o movimento, esse movimento determinístico. Por que tem isso? Porque você consegue determinar o resultado com base nas informações que você tem. Agora, nesse processo, até professor determinístico, eu vou citar um exemplo. Aquele caso que você vai até a tomada, né, e clica ali. Então, se você clicar, vai acender a luz. Se você for lá novamente e clicar, ela vai apagar a luz. Se você voltar lá e clicar, vai apagar e assim por diante. Ou seja, ele já foi descrito pela matemática. Né? Então, ele já está descrito matematicamente. Então, nós não entramos nesse tipo de experimento. Então, esse experimento determinístico ele já está pronto, já está definido. Né? Se você misturar 6 de CO2 mais H2O, você vai obter como resultado glicose e oxigênio. Se você repetir 10 vezes isso, vai obter os 10 vezes o mesmo resultado e assim por diante. Então ele é importante, né? Muito importante, isso daí ele já está descrito, já está tudo representado matematicamente. Então você tem que ter esse conhecimento para daí saber aonde você está entrando com a questão da estatística, com a questão da probabilidade. Né? Agora, existe algum fenômeno ao contrário disso? Veja, primeiro determinístico, todos os parâmetros são conhecidos. O resultado do experimento sempre o mesmo. E o experimento é independente da execução. E o contrário é o aleatório. Então, o contrário é todos os parâmetros não são conhecidos. Às vezes, tem que utilizar uma área da estatística chamada de inferência para conseguir estimar esse parâmetro. Então, não se conhece o valor. Por exemplo, os resultados dos experimentos nem sempre são os mesmos. Por exemplo, jogar uma moeda, cara ou coroa, ou jogar um dado com 6 faces. Qual face vai ser o resultado final? Não sei. Pode ser a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. No caso de uma moeda, só tem 2 opções. Mas qual vai sair? Não sabemos. Por outro lado, o experimento é dependente da execução. Como assim? Por exemplo, suponha que eu tenho uma carta de baralho, um conjunto. Se eu retiro ali um as de espada, joga a moeda. Se eu não retiro o as de espada, eu não jogo a moeda. O fato do experimento jogar ou não jogar a moeda vai depender do quê? Da carta de baralho. Se o as de espada sai ou não. Então, tudo depende aqui. É totalmente o contrário do determinístico. É o fenômeno aleatório. Além disso, o fenômeno aleatório tem uma característica. Por exemplo, o movimento de uma mosca, que ela está em movimento browniano, por exemplo, um movimento que ela é aleatório. Você não sabe qual é a próxima posição que ela vai estar. Agora, se você tem, por exemplo, alguma série que a posição posterior você sabe quando vai estar decorrente da anterior, por exemplo, uma série temporal, por exemplo, suponha investimento de ações, que tem as séries, né? Ela também é aleatória, você não sabe quando você vai ter o máximo ou o mínimo, mas você sabe que existe uma sequência do movimento aleatório, dependendo da informação anterior. O hoje depende do ontem, mas era aleatório, e isso nós chamamos de processo estocástico. No entanto, o que nós temos aqui? Nós temos um terceiro caso, chamado fenômenos caóticos.
Os fenômenos caóticos são meio que uma mistura de ambos, mas ele tem algumas propriedades muito importantes. Então, todos os parâmetros podem ou não serem conhecidos. Aliás, podem ou não serem estimados. E o resultado do experimento sempre será o mesmo. Veja que se você executa um fenômeno caótico, esse fenômeno, o resultado é o mesmo. Só que o parâmetro você pode conhecer ou não. Por exemplo, como no caso das equações de Lorentz. Temos 3 equações diferenciais aqui, daí uma equação depende das duas outras, que também estão sobre equações diferenciais. E aí o que ocorre aqui? Ela é sensível à condição inicial. Então, uma pequena variação na condição inicial, eu vou entrar em caminhos diferentes. Mas o resultado final vai ter o mesmo atrator, vamos dizer assim. Então, veja que ele é meio misturado. E onde que nós poderíamos encontrar um fenômeno caótico? O seu batimento cardíaco é caótico. A forma de como o sistema cerebral funciona também trabalha sobre efeitos de nonlinearidade, caso caótico. Então, o experimento tem um detalhe. Ele é altamente dependendo de onde eu começo, da condição inicial. E o resultado do experimento sempre será o mesmo. Veja que ele é meio misturado entre uma parte determinística e uma parte aleatória. E o que difere, então, de um movimento completamente estranho, vamos dizer assim, quando que eu sei que ele é aleatório e quando que eu sei que ele é caótico? No sistema caótico existe uma medida chamada expoente de Lyapunov. E esse expoente de Lyapunov, ele mensura o quanto que essas órbitas elas estão se afastando ou se aproximando. Então eu tenho 3 casos. Eu vou contar aqui apenas 2. O primeiro caso, se esse expoente de Lyapunov ele for negativo. Se ele for negativo, ele se aproxima, então ele cai no chamado atrator. Então ele tem um movimento periódico, por exemplo, o movimento de um seno, né? Bem periódico. Agora, se ele é totalmente aleatorizado, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, aquele aleatório, como é que eu distingo isso do aleatório? Pelo próprio expoente, que se torna positivo. Se o expoente de Lyapunov for positivo, caracteriza-se elementos caóticos, né? Então, isso nós não vamos trabalhar aqui. Nós não trabalhamos no determinístico. Aonde que essa disciplina ela entra com a probabilidade? Nos eventos aleatórios. E somente nos aleatórios, tá? Nós não iremos nos aprofundar aqui em processos estocásticos. Isso, aleatórios, ou em alguns livros vocês também encontram não determinísticos, tá? Também pode aparecer assim. Bom, então o que é um evento aleatório? Como nós comentamos, é aquele que o resultado final nós não sabemos. Primeiro, experimento aleatório e o espaço amostral. O que é o experimento aleatório? É todo aquele cujo resultado não podem ser previstos, com certeza, antes da execução do mesmo. Vamos jogar uma moeda. Vai sair cara ou coroa? O movimento browniano, que é um movimento, por exemplo, totalmente aleatório de uma mosca, ou, enfim, movimento que você não consegue descrever o próximo passo, né? Então, nós podemos jogar um dado de 6 faces. Qual é o resultado final? Assim como nós não sabemos o próximo passo de um movimento browniano, nós não sabemos qual vai ser o resultado ao jogar um dado de 6 faces, ou mesmo o lançamento de uma carta. O que é o espaço amostral? É um conjunto. É um conjunto denotado por uma letra grega chamada de ômega, onde todos os possíveis resultados desse experimento estão contidos lá. Significa o quê? Que todo resultado possível corresponde a um e somente um ponto. Que mais? Os resultados distintos dos experimentos correspondem a resultados diferentes do espaço amostral. Então, o espaço amostral é um conjunto cujo elementos os seus subconjuntos que estão ali, eles são o quê? São resultados desse experimento. Isso, e em relação a esse ponto, professor, é muito importante quando o aluno vai escrever o seu TCC, né, ou a dissertação, ou a tese, né, ele definir bem qual é o meu experimento aleatório, né, e a partir dali, você tendo o seu experimento aleatório, né, exemplo, vou lançar, né, um dado a uma altura de 1 metro tal, e vou observar os resultados, ou observar o aparecimento da face 4, né, e assim por diante. Então, você tendo a descrição do teu experimento bem definido, você sabe os resultados possíveis desse experimento, né? Quais são os resultados possíveis, né?
Resultados podem ser a fase 1, a fase 2, até a fase 6, né? E esses resultados possíveis, eles formam um espaço amostral. Então, você precisa definir bem. Eu vou observar, o meu experimento aleatório é observar o tempo de duração de uma lâmpada. Começo a observar, ligo ela e começo a observar, tá? A hora que ela queimar, eu vou marcar, né, esse período. Então ela vai ser o quê? O que vai ser o meu espaço amostral numa situação igual essa? Vai ser x tal que x pertence aos reais, só que x tem que ser menor ou igual a 200 horas, exemplo. Né? O máximo que ela durou foi de 200 horas. Por quê? Porque depois a probabilidade ela vai ser calculada aí. Né? Vai ser calculada nessa contagem de elementos que você tem no teu espaço amostral, que vai ser a parte do denominador da tua probabilidade. E a parte de cima da probabilidade vai ser o teu quantidade de elementos que você tem no teu evento. Né? Então, a probabilidade ela é definida pelo evento e pelo espaço amostral. O evento no numerador, espaço amostral no denominador. Vocês vão ver isso agora na sequência. Isso é muito importante que o professor comentou, porque nós temos, inclusive, outros exemplos, né? Como lançar naipes de uma carta. Você pode ter lá as espadas, você pode ter o ouro, enfim. Então você pode definir apenas a retirada de um daqueles 4 naipes, por exemplo. Então você cria aí um conjunto, e esse conjunto é o espaço amostral. Temos um outro que é jogar um dado de 6 faces. Pode ser lançado um dado, face 1, face 2, 3, 4, 5 ou 6. Então aí eu criei um conjunto com espaço amostral. E o lançamento de uma moeda, cara ou coroa. Agora vem a parte mais importante. O que define e que difere o espaço amostral de um conjunto qualquer? Aqui é chamada a partição de espaço amostral. Seja ômega um conjunto não vazio. Uma partição de ômega é uma família de conjuntos, A1, A2, A3, A tais que a união, esse A é eventos, tá? São os eventos. A união dos eventos é o espaço amostral. Por exemplo, cara e coroa. Então eu tenho lá, cara e coroa, forma o meu espaço amostral. Só que no momento que eu jogo uma moeda, tem como sair uma intersecção entre cara e coroa? Tem como dar cara e coroa ao mesmo tempo? Não. Então, 2 eventos têm que ser o quê? Disjuntos aos pares e mutuamente excludentes. O que significa isso? A saída da cara exclui a coroa, a saída da coroa exclui a cara. Não tem como dar 2 resultados ao mesmo tempo. Isso é chamado o quê? De partição de espaço amostral, que a união dos seus eventos é o seu espaço amostral. E não pode ter intersecção. O conjunto tem que dar vazio. Ou seja, você tem aqui o teu espaço amostral e os eventos são os subconjuntos ou os elementos do seu evento. No entanto, o teu espaço amostral é a união de todos os seus eventos. E esses seus eventos aqui, eles podem ser um subconjunto ou apenas o pontual. Então nós temos aqui A1, A2, A7, A5 e A4. Observe que não há intersecção entre eles. É vazio. Por exemplo, o que é um evento aleatório? Define-se o evento aleatório como sendo qualquer subconjunto A de espaço amostral. Isto é, o subconjunto A ele está contido no espaço amostral ômega, ao qual atribuímos uma probabilidade. Então, a probabilidade é uma função que vai ser atribuído a esse objeto, a esse subconjunto. É dito evento aleatório. Então, o que é importante aqui do espaço amostral é o seguinte, que a união dos eventos, o evento A, é um subconjunto espaço amostral, e a união de todos os eventos é o espaço amostral. Então, por exemplo, A7 aqui poderia ter um subconjunto, que está escrito ali A7, então um subconjunto, dentro de um conjunto ômega. Ou seja, o teu conjunto ômega ele pode ser formado pelos subconjuntos A1, A2, A3, A4, ou seja, os seus eventos. Por exemplo, A7. O A7 é um subconjunto, ou é um evento do teu espaço amostral. Mas veja que ele não pode ter intersecção com ninguém. Não existe intersecção entre o A7 com o A2, com o A1, com o A4. É ele e pronto. Não há intersecção. E o que nós podemos classificar estes eventos?
pela quantidade, pela possibilidade, dependência e natureza. Em quantidade, o evento ele pode ser simples. Por exemplo, cara. O evento ele pode ser composto. Ele pode ser desenvolvido por lançar uma moeda ou retirar a face de um dado. Digamos, cara e a face 4 de um dado. A possibilidade, o evento é certo. O que é o evento certo? É eu jogar uma moeda e dar cara, coroa. Qual que é o meu espaço amostral? Cara e coroa. Portanto, este é o evento certo que vai dar. E o que é o complementar daquilo que é o evento certo? É aquilo que não pode dar. Eu não posso jogar uma moeda, cara e coroa, e cair qualquer coisa que não seja uma moeda. Então, é o chamado evento impossível, que é dado por esse φ. Então, o φ, a letra grega φ, é o complementar, ou seja, é o evento impossível, enquanto ômega é o evento certo. Dependência. Dependência funciona no experimento. Então, eu posso ter, por exemplo, uma caixa com uma ficha azul, 2 fichas vermelhas e 3 fichas amarelas. Pense nisso, uma caixa, uma urna, com essas fichas. Se eu pego uma ficha que só tem uma ficha que ela é, por exemplo, azul, no momento que eu retiro ela, tem 2 possibilidades. Ou eu a reponho na urna, ou não reponho. Então, nesse caso, eu tenho quando os eventos são independentes. Por exemplo, primeiro movimento, vou retirar uma ficha. Tirei lá e olhei, é azul. Então, não tem dependência com uma outra situação. Mas, se eu pego esta ficha e não a reponho, não destruo, o momento de retirar uma segunda ficha, pode ser a vermelha ou a amarela, vai depender da retirada dessa azul. Então, eu tenho o evento AN mais 1, pipe, que é um símbolo dado, que foi retirado o AN. Por que isso? Porque isso vai mexer no espaço amostral. Então, veja que no primeiro caso, o espaço amostral que nós temos para a urna é 2 vermelhas, 3 amarelas e 1 azul. Se eu não reponho, o meu espaço amostral reduziu. Ele passou a ser 2 vermelhas e 3 amarelas. Então, eu reduzi o meu espaço amostral, o número de elementos, o número de fichas dentro dessa urna, porque uma ficha eu a destruí e não a repus. Então, esta dependência é que caracteriza o experimento. Então, meus eventos eles podem ser independentes, quando o meu experimento não altera o meu espaço amostral, ou evento dependente, quando eu altero o espaço amostral, devido aos eventos que eu posso obter futuramente. Sobre a natureza, os eventos eles podem ser excludentes, disjuntos ou incompatíveis, que é a característica da partição de espaço amostral. Na partição de espaço amostral, eu não posso ter intersecção entre os eventos. Eu não tenho cara e coroa, por exemplo, né? Então eu tenho que isso é impossível. São chamados eventos disjuntos aos pares na matemática. Aqui nós chamamos de mutuamente excludentes ou incompatíveis. Temos os eventos equiprováveis. Equi de igual, provável de possibilidade de sair. Então, eles têm de igual possibilidade de sair, ou de igual probabilidade, equiprováveis. E temos eventos equivalentes. O que são eventos equivalentes? Se eu tenho eventos que são, por exemplo, dicotômicos, sim e não, verdadeiro, false, são chamados eventos equivalentes. Vamos fazer o exemplo, então, disso que nós vimos agora. Encontre os eventos A associados ao lançamento de uma moeda. Quais são os eventos possíveis? Se eu lançar uma moeda, pode sair algo que não seja cara e coroa? Não. Então, nós temos exatamente isso. O evento 1, sair cara, com a letra C. O evento 2, sair coroa, o K. Então, eles são o quê? São os elementos do meu conjunto, chamado espaço amostral. Então, o que significa isso? Não tem como sair cara e coroa. Ou seja, cara e coroa ao mesmo tempo não sai. Então, não são eventos que não são eventos que podem sair os dois resultados ao mesmo tempo. Ou cara ou coroa. Isso é que são disjuntos. Por isso que cara intersecção com coroa é igual
ao conjunto vazio. Não existe. E aqui é que é o detalhe na formação do espaço amostral. O espaço amostral, todos os seus eventos são mutuamente excludentes, disjuntos ou pares. Tá? Isso é importantíssimo. Agora vamos criar a partição para este exemplo. Seja ômega um conjunto não vazio, uma partição é uma família desses conjuntos. No nosso caso, quais são os conjuntos? Cara e coroa. Então, quem que é o ômega? Quem que é o nosso espaço amostral? Cara, coroa. Agora, se é cara e coroa, então a união de cara com coroa vai me dar o espaço amostral? Sim. Então, a união dos nossos eventos é ômega. Ou seja, cara, união com coroa é o nosso espaço amostral ômega. A intersecção entre o evento AI e o evento AJ tem que dar conjunto vazio. Ou seja, eles têm que ser mutuamente excludentes, disjuntos. Então, significa que cara, intersecção com coroa, eles são disjuntos? Sim, porque ela dá conjunto vazio. Então, dessa forma, nós temos que a definição do espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento ao jogar uma moeda, que é cara, coroa. Então, hoje nós vimos, por exemplo, que a definição de espaço amostral é muito importante, que cada evento não pode ter intersecção com outro evento. Isso é importantíssimo. Tem que ser disjuntos aos pares, mutuamente excludentes. Isso garante o espaço amostral. Então, nosso espaço amostral, primeiro, a união dos eventos tem que dar espaço amostral. E o segundo, que é o mais importante, não pode haver intersecção entre os eventos. Certo? Isso, estes assuntos que o professor comentou hoje são muito importantes daqui para frente no curso. Então você tem que saber bastante a respeito da natureza, dessa dependência. Então você tem que entender essa questão do espaço amostral, entender essa questão, né, do evento, porque é tudo, né, tudo vem deste início, sabe? Então os cálculos futuros vão ser oriundos desta proposta, vamos dizer assim, dessa aula de hoje. Então entenda bem isso, que vai te ajudar bastante nos cálculos futuros. Tá? Bons estudos para vocês e até os próximos vídeos. Bons estudos, até os próximos vídeos.